Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as bombas sanitárias. Mas antes de começar, quero lhe convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se você tem sido ajudado pelos nossos vídeos e deseja nos ajudar, você consegue através do botão Valeu Demais ou se tornando membro do nosso canal, que como membro, além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais e a vídeos exclusivos. Então clique em Seja Membro e verifique a modalidade que melhor lhe agrada. Bom, sem mais delongas, né, vamos então ao tema do nosso vídeo de hoje, que são as bombas sanitárias. Né? O primeiro erro, vamos dizer assim, tem a ver com a primeira pergunta que eu coloco aqui. Né? Bomba de inox polido é sanitária? Essa é vamos dizer, é o que o pessoal costuma confundir bastante, né? E não é. Né? Bomba de inox polido é bomba de inox polido. A bomba sanitária, ela é polida também, mas não é toda. Então é assim, né? De um modo geral, as bombas sanitárias são polidas, mas nem todas as bombas polidas são sanitárias. Bom, e o que é ser sanitário? É quando você tem controle, né? Não tem lá a vigilância sanitária quando a vigilância sanitária faz o quê? Ela, entre outras coisas, ela costuma vistoriar restaurantes para ver se aquele restaurante está tomando as devidas precauções no manuseio dos alimentos para não contaminar aí, né, e trazer problemas para as pessoas que vão frequentar aquele restaurante. Então, a bomba sanitária ela tem esse controle também. Né? Então, entra na classificação, digamos assim, né? Existem várias, existem, né, vamos dizer, definições que são mais, que vêm da norma, por exemplo, mas eu vou trazer uma aqui que é para você estar mais perto do que é. Né? Então, pode mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dependendo do material que você for consultar. Mas uma maneira que a gente pode entender a bomba sanitária é que são bombas que elas são facilmente laváveis. Né? Então, existe inclusive um sistema utilizado que o pessoal chama de CIP com C, né, CIP, que é o Clean in Place, que significa limpar, né, o limpando no lugar, né, se a gente fosse fazer a tradução ao pé da letra. Né? Então, o tal do CIP, né, que as empresas alimentícias, por exemplo, de bebidas, né, de farmacêutica, se você né, tem algum contato com esse tipo de indústria, é capaz de você já ter ouvido esse tipo de nomenclatura. Né? O sistema CIP ou né, o produto CIP, enfim, que serve justamente para fazer a limpeza da bomba. Então você tem que ter características no seu equipamento que facilitem a limpeza desse equipamento. E por que eu quero facilitar a limpeza desse equipamento? Né? Porque eu quero evitar a contaminação. E qual que é a maneira que eu vou promover isso? Uma delas é que o equipamento ele possua superfícies lisas. Para possuir superfícies lisas, eu tenho que ter, né, deixa eu aumentar aqui a apresentação para você ver, para que você tenha né, superfícies lisas, você tem que fazer, por exemplo, o eletropolimento. Só o polimento mecânico não adianta. Né? O eletropolimento é um polimento mais controlado, que você vai ter uma rugosidade média mais adequada para esta questão. Por isso que eu falei que nem toda bomba polida é sanitária, mas toda bomba sanitária ela vai ser polida de alguma maneira. E o grau de polimento, o grau de tratamento de superfície também vai depender do tipo de segmento que você for trabalhar. Que é a segunda pergunta que eu coloquei aqui. Toda bomba sanitária semelhante é igual? Quando eu digo bomba semelhante, significa bomba centrífuga. Todo fabricante é igual? Não. Vai depender né, de um fabricante pode mudar, mas como existem normas que regulam o segmento sanitário também, né, tem a norma europeia, a norma A3A, né, que é mais fácil de guardar, né, a outra é uma sigla aí, DHG, alguma coisa assim, que é a europeia, e uma série de outras, né, a, a americana, a europeia, enfim, né, tem vários tipos de norma que vão regular as características né, que os equipamentos para esse segmento eles trabalham. Né? Então pode ser que bombas, todos os fabricantes vão ter bombas semelhantes, mas cada um deles vai ter bombas
com tratamento de superfície distintas uma das outras. Ele vai ter dois modelos, né? Alguns fabricantes chamam, por exemplo, a bomba sanitária dele convencional ou de entrada, que a gente chama, é, ele, ele né, coloca no modelo normal. E aquelas que têm um grau de acabamento melhor, ele chama de ultra pura. Né? Muito comum isso, esse tipo de nomenclatura. Então tem lá, bomba Tabajara. Aí ele coloca bomba Tabajara ultra pura, significa que ele tem esse tratamento mais adequado em relação ao acabamento da bomba. Então, né, nem todas as bombas são iguais. A gente vai ver alguns modelos aqui, né, que a gente vai comparar. E como é que eu, né, garanto que a bomba vai ser facilmente lavável. Uma delas é através da superfície interna e a outra é através dos formatos. Né? Então, na sequência aqui, eu coloquei alguns exemplos de bomba. Então, o que, que aqui, né, uma bomba centrífuga, o que, que essa bomba ela tem de característica? Veja que a tampa dela é bastante arredondada. Então, esse arredondamento é justamente para que você não tenha cantos vivos e esses cantos vivos possam acumular particulado. Então, se você estiver bombeando leite, por exemplo, o leite é bastante complicado nesse sentido de contaminação, né? Por um período pequeno, você já tem a proliferação de bactérias, proliferação de fungos, né? E outras, né? Eu não sei se vírus entra nisso também, mas enfim, né? Você vai ter, pelo menos, vírus e bactéria vírus e bactérias, fungos e bactérias, elas pelo menos são os problemas principais. Né? Então, se você tiver um resíduo que seja de leite em algum ponto do equipamento, vai ser um ponto de contaminação desse equipamento. Né? Verificando aqui um outro fabricante, né, para não ter merchan nenhum aqui, mostrando a superfície das, né, os componentes internos deste equipamento. Né? Então, note que também internamente ele também vai ter arredondamentos para justamente evitar esses acúmulos de sujeira. Né? Esse fabricante que eu coloquei aqui, o rotor ainda é semi-aberto, né? Que ele tem essa parte de trás aqui. Alguns, né, inclusive da empresa que eu trabalhava, ele era aberto, né? Um rotor aberto, que melhora ainda mais nesse quesito. Uma outra questão de projeto, né, que os fabricantes costumam ter, se você olhar aqui, isso que está mais escuro aqui, é a vedação do equipamento, né, a vedação de borracha. E essa vedação, com relação a essa tampa, vai acontecer numa posição aqui que quando, né, você faz o fechamento, ele continua ainda arredondado, né, para justamente evitar isso, né. A questão que tem a ver com a parte de limpeza é o projeto mesmo em si, né, de tornar fácil o escoamento aqui quando passar o produto de limpeza, o tal do SIP, né, que eu comentei agora há pouco, o equipamento faça isso de maneira mais simplificada, né. Agora não é só bomba centrífuga que é sanitária. Por exemplo, a gente tem as bombas de lóbulos, né? Então as bombas de lóbulos elas também são inox, tem um acabamento super legal, mas também existe bombas de lóbulos ultra pura, né? A bomba de lóbulo ultra pura, ela é muito mais polida, fica muito mais bonita até, consequentemente o trabalho, né, que tem de fazer esse eletropolimento, ou esses polimentos adicionais, o equipamento é mais caro, porque você tem processos, né, que encarece isso aí. Então, o equipamento normal, vamos dizer assim, né, o sanitário padrão e um ultra puro, você vai ter diferença, às vezes, de uns 30% a 40% no preço por conta desses processos que são necessários de serem executados. Né? Um outro exemplo aqui, que é uma bomba pneumática. Né? Veja aqui, essa bomba pneumática, ela é aquela bomba de duplo diafragma, na verdade, né? Ela é toda arredondada, tanto por dentro quanto por fora. A parte da tubulação aqui, né, que compõe a entrada e a saída da bomba, também é toda arredondada, diferente das bombas pneumáticas convencionais. Né? Então, esse é o ponto principal. Então, qual a principal característica que você tem que verificar se você, né, for do segmento, for comprar bombas, a primeira coisa que você deve ter em mente é qual é o grau de rugosidade que o seu processo exige.
né? Então, esse ponto é importante. Por quê? Porque você vai ter equipamentos sanitários que eles vão ter rugosidade, por exemplo, na casa de 1,3 micrômetro. Existem outros, um pouco melhores, e você vai ter a rugosidade na casa do 0,8 micrômetros. E os ultra puros, que eu comentei, eles vão ter rugosidade média na casa dos 0,4 micrômetros, né? Então, para conseguir isso, como eu disse, você tem grau de tratamento de superfície diferentes. Para você ter efeito de comparação, uma bomba de inox convencional, não sanitária, ela vai ter rugosidade aí na casa dos 5 micrômetros. Então, veja, eu tenho, né, a pior, entre aspas, a pior bomba sanitária 1,3, 1,4, né, dependendo do fabricante, 1,5, e né, a bomba convencional 5, né, então, ou seja, 4 vezes mais né, o fator de rugosidade aí, né, nesse quesito, né. Se for comparar com a outra pura, né, 10 vezes mais, né, de 0,4 para 5. Então, são os fatores que influenciam na escolha, né? Outro ponto que você deve também verificar é se o segmento que você está, se ele exige alguma norma. E aí, se ele exige a norma, você tem que procurar fabricantes que atendem aquela norma em específico, né? Então, você tem o FDA, né, americano, você tem o 3A, tem aquela outra, a europeia, que me fugiu o nome aí, DHG, alguma coisa, né? Era um conjunto de letras. Nem todos os fabricantes que produzem bombas sanitárias, ou nem todos os modelos de bombas dos fabricantes, vão atender todas essas normas. Então, você tem que verificar se a bomba que você está comprando, ela atende aquela norma em específico. E por que eu estou falando isso? Porque é muito comum, como eu trabalhei nessa área, é muito comum você ver pessoas comparando banana com laranja, né? Pega uma bomba convencional, compara com uma bomba sanitária e reclama do preço. Não tem, vai ser mais cara a bomba sanitária porque ela tem essas características. O rendimento dela pode ser influenciado por conta desses arredondamentos que você pode ter aí, né? Por conta do rotor ser aberto comparado com o rotor fechado, vai ter diferença de rendimento aí, né? Então, o primeiro ponto de alerta que eu falo para você é: você recebeu uma cotação. Por exemplo, um fabricante está cotando a 30 mil, o outro está cotando a 10, dá uma olhada para ver se eles estão cotando a mesma coisa. Pode ser que o mais caro está cotando uma coisa muito além do que você precisa, ou o mais barato está cotando uma coisa que não é adequado para o seu processo, né? Então, esses são os pontos chaves referentes não só à bomba sanitária, como a qualquer tipo de equipamento que seja classificado como sanitário. Uma outra pergunta que o pessoal faz, né? E para fazer a especificação da bomba, ou seja, chegar no tamanho de bomba adequado, o que muda? Não muda nada em relação a qualquer tipo de equipamento. Você vai ter que saber as características do fluido, mais específica, viscosidade, pressão de vapor. Você vai precisar saber quais são as pressões que você tem nos seus sistemas, né, do reservatório de sucção para o reservatório de recalque, se tiver, né, esses reservatórios, e você precisa conhecer a sua instalação para fazer os cálculos, são exatamente os mesmos, não muda nada, se seja para você bombear água, bombear leite, bombear qualquer coisa pastosa. É claro que quando você cai num fluido não newtoniano, o cálculo ele é um pouco mais tem que ser mais criterioso, porque você, se fizer pela viscosidade real, vai dar uma bomba muito grande. Se você fizer de qualquer forma, né, pode ser que não dê, a bomba não atenda a sua necessidade. Então, você tem que fazer pela viscosidade aparente, mas é um pouquinho mais complicado, né, e tem que ter um pouco mais de atenção nesses quesitos. E se você quer saber sobre como, né, fazer a especificação de bomba, a gente tem o treinamento de especificação de bombas centrífugas, que é para bomba centrífuga, mas tudo que você faz na bomba centrífuga, você faz para outros tipos de bombas também, e a gente faz passo a passo, né? A gente vê todo o passo a passo de tudo que você precisa para calcular a bomba, né, vai ter que estudar né, a sua instalação, e
dali você encontra a bomba que melhor vai atender, né, que tem as características que você precisa. E aí, né, você submete ao fabricante ou distribuidor e ele vai te mostrar qual é a bomba dele, né, que é mais adequada para a sua aplicação. Então, vou deixar o link na descrição, né, quiser fazer o curso, basta, né, verificar os detalhes através desse link. Se tiver uma dúvida, chama a gente pelo WhatsApp. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê na próxima oportunidade.